Boa noite a todos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu venho mais uma vez da parte de Deus trazer a palavra inerrante, poderosa, infalível, a palavra viva, a palavra eficaz de Deus para a tua vida, o pão diário. No texto de hoje estaremos lendo o livro de Jeremias, capítulo de número 18, verso de número 1, e nós vamos estar lendo um texto que muitos dos irmãos que vai me ouvir aqui já conhecem. Mas eu gostaria de te lembrar que a palavra de Deus, ela sempre se renova no nosso entendimento, na nossa vida, e por isso eu quero estar nessa noite ministrando ela para você. Está escrito: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou, na mão do oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Louvado seja Deus. Vamos no passo a passo. Quem sabe o pão diário desta noite de glória seja um pouquinho maior, porque tem muito conteúdo, mas eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque desde o primeiro versículo Deus manifesta falando uma coisa extraordinária para nós. O texto não deixa claro se Jeremias estava orando, se ele estava deitado, dormindo, mas o texto fala a palavra do Senhor que veio a Jeremias, ou seja, Deus falou com o seu servo, assim como o Senhor tem falado com muito de nós. E aí o texto diz: louvado seja Deus, levanta-te e desce à casa do oleiro, lá te farei ouvir as minhas palavras. O Senhor só falou: levanta e desce à casa do oleiro. Deus especificou o que o profeta precisava saber. E aqui eu aprendo uma coisa bonita: Jeremias, ele não questiona. Hoje no século 21 tem muitos servos de Deus que ficam questionando: mas Deus fazer o quê? Por que que lá? Para que lá? Por que descer? Por que não subir? E aí eu gostaria de te ensinar nessa noite, como um pão diário, como uma palavra de fortalecimento. Não questione, simplesmente obedeça a voz do Senhor teu Deus quando Ele te ordenar alguma coisa. Se Ele disse levanta, levanta. Se Ele disse vai, vai. Se Ele disse volta, volta. Com tudo que seja feito à vontade de Deus. O profeta se levanta, segundo a palavra de Deus, descia à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, nos mostrando que o profeta não somente desce, mas espera o Senhor falar. Enquanto o Senhor não fala, ele observa o oleiro trabalhando, ele observa aquele homem fazendo o seu trabalho. E ali a palavra de Deus diz: e como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Aqui eu aprendo uma coisa muito bonita: enquanto o profeta está lá esperando Deus falar, ele também está observando, porque todo homem de Deus, ele tem que observar. Quando Deus fala vai em tal lugar, você vai em tal lugar e observa. Veja o que Deus quer que você veja, porque Deus, ele trabalha com um tempo diferente do nosso. Nós trabalhamos com cronos, cronômetro, cronologia, tempo. Deus trabalha com kairos. E muitas vezes Deus nos manda aí, assim como Ele mandou Jeremias, Ele também mandou os profetas fazer coisas que aqueles homens não sabiam o que Deus queria, mas simplesmente eles foram. E é isso que eu quero te ensinar nessa noite. Não tente entender tudo, apenas obedeça ao Senhor, porque Ele está no controle da nossa vida. Amém? E aí a Bíblia fala que depois dele ter observado o vaso se quebrar na mão do oleiro que trabalhava, e o oleiro fazendo dele outro vaso, o texto não especifica até onde o oleiro chegou, não especifica todo o processo de um vaso. Afinal de contas,
Para ser feito um vaso é necessário pegar a argila do brejo, né? Lá da beira do rio. E ali tem sujeira, tem que ser retirada a sujeira. Depois tem que ser amassado. Tem todo um processo, meu irmão. O texto não está dizendo o que aquele homem fez, mas está dizendo o que Jeremias viu. Viu ele trabalhando em um vaso que se quebrou e ele reconstruiu. E aí, enquanto ele está enxergando, a Bíblia também não diz o tempo. Então seja paciente. Seja paciente. Quando Deus falar vai, você vai e espera. Porque quando você chegar lá, Deus disse que ia falar e Ele vai falar. E no texto ele fala: então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir. Aí o texto vai prosseguir. Eu só quero lhe dizer uma coisa: muitas vezes o Senhor quer fazer como o oleiro fez. Ele quer moldar o nosso caráter. E se não ficar perfeito, o Senhor não vai te jogar fora. Ele vai quebrar novamente e reconstruir o seu caráter. Que Deus te abençoe no nome santo de Jesus. Você que está entristecido, você que falhou, que errou, que pecou, que, meu Deus, por que eu não consigo me levantar? Por que eu não consigo, Senhor, prosseguir? Por que, Senhor, as coisas são tão difíceis para mim? Eu quero dizer para você, quem sabe o Senhor molde um caráter novo em você. Então somente busque Ele, então somente fique firme na mão dEle, porque o Senhor disse ao profeta que pode fazer como o oleiro fez, e o Senhor o fará na vida daqueles que quiser se entregar nas mãos deles. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Estarei orando para te abençoar, para encerrar este pão diário de hoje. Que Deus te abençoe. Pai eterno e Deus fiel, eu lhe peço perdão todos os pecados, falhas que eu cometi e também todos os pecados e falhas que meu irmão que me ouve, minha irmã que me ouve também cometeu. Que o Senhor venha moldar o nosso caráter, que o Senhor venha formar-se da glória em nós, um vaso para ser cheio da tua glória, para ser cheio do teu Espírito, conforme o teu querer e conforme a tua vontade. Eu encerro, Jesus Cristo, esse pão diário em agradecimento e lhe pedindo unicamente que o Senhor sempre esteja no controle da nossa vida, em nome de Jesus. Que todo mal caia por terra e que o amor do Senhor reine em nossos corações, em o nome de Jesus. Um forte abraço, meu muito obrigado. Se gostou, compartilha, curta, comente, se inscreva você que não é inscrito. Deixa Deus te usar e te abençoar. Um abraço, até amanhã com a permissão de Deus.